Encontrei minha filha tremendo no Natal, enquanto a família do genro ria na lareira. Minha filha me ligou e eu soube que tinha algo muito errado. As mães sabem dessas coisas. 6 horas de viagem depois, cheguei à casa da família do meu genro e a encontrei tremendo, descalça, vestindo apenas um vestido fino, enquanto eles riam ao lado da lareira. Era uma noite de Natal, e tudo o que eu menos esperava era encontrar minha filha assim. Meu coração quase parou. O que eu descobri ali mudou nossas vidas para sempre. Se você quer saber como conseguir salvá-la e enfrentar essa família inteira, deixe seu like, se inscreva e comenta. Até onde você iria para proteger quem ama? O frio cortava minha pele como lâminas quando desci do táxi. Meus dedos, já entorpecidos, tremiam ao procurar o dinheiro na carteira. Havia viajado 6 horas para fazer esta surpresa de Natal para Carolina, mas algo no ar gelado me fazia hesitar. A mansão diante de mim brilhava dourada contra a neve. Através das janelas, via a família reunida. Taças erguidas, sorrisos largos, o peru fumegando na mesa farta. Era a imagem perfeita do Natal. Então ouvi o gemido, baixo, abafado, vindo da lateral da casa. Meu coração disparou. Segui o som até a varanda coberta, onde a neve se acumulava em cantos escuros. E ali estava ela, minha filha Carolina, encolhida numa cadeira molhada, vestindo apenas um vestido fino, sem casaco, sem sapatos, os lábios azulados, o corpo tremendo incontrolavelmente. Quando me viu, seus olhos vazios tentaram focar. Mãe, você é real? Naquele momento compreendi que havia chegado tarde demais para impedir algo terrível, ou talvez na hora exata para salvá-la. O que descobri a seguir sobre minha própria filha me assombra até hoje. 3 semanas antes, eu estava no meio de uma palestra sobre fisioterapia quando meu celular vibrou. Carolina sempre atendia suas ligações, mas desta vez hesitei. Sua voz nas últimas conversas havia me inquietado. Uma mudança sutil, mas alarmante, que apenas uma mãe poderia detectar. O tom cansado, cauteloso, como alguém medindo cada palavra antes de falar. Não era a Carolina vibrante que conhecia desde pequena. Era alguém andando sobre vidro, temendo quebrar algo a qualquer movimento. Cada pausa parecia carregada de medo, cada resposta cuidadosamente calculada. A ligação durou apenas 2 minutos, mas foram suficientes para acender todos os alarmes maternos. Respostas curtas demais, pausas longas demais, e aquela frase que me gelou até os ossos. Ele vai chegar e... antes da linha morrer abruptamente. Fiquei parada na sala de aula vazia, segurando o telefone como se pudesse extrair mais informações dele. Uma sensação gelada subiu pela minha espinha, aquela intuição primitiva que toda mãe possui, alertando sobre perigo iminente. Minha filha independente, formada em pedagogia, sempre tão articulada e confiante, agora falava como se precisasse de permissão para conversar com a própria mãe. Cancelei todos os compromissos sem pensar 2 vezes. Pacientes, reuniões, tudo podia esperar. Em 6 horas estava na estrada, dirigindo através da noite com apenas uma certeza. Minha filha precisava de mim. Durante toda a viagem, memórias me assaltavam como ondas. Carolina aos 5 anos, correndo para meus braços após o primeiro dia de escola, falando sem parar sobre tudo que havia aprendido. Aos 15, dividindo comigo cada segredo adolescente, confiando em mim com uma intimidade que eu sempre soube ser especial. Aos 25, radiante no dia do casamento, sussurrando em meu ouvido sobre ter finalmente encontrado seu príncipe encantado. Que príncipe era esse que fazia uma princesa falar com medo? A transformação havia sido gradual, quase imperceptível no início. Telefonemas mais espaçados, sempre com Marcos por perto, visitas canceladas de última hora por compromissos familiares, explicações vagas sobre sua nova vida de casada, como se estivesse recitando um roteiro ensaiado. Quando questionava, Carolina desconversava ou mudava de assunto rapidamente. Suas respostas tornaram-se cada vez mais padronizadas, perdendo aquela espontaneidade natural que sempre a caracterizou. Era como se ela estivesse sendo lentamente apagada, substituída por uma versão mais dócil e controlada de si mesma. A neve começou a cair quando cheguei à cidade. Flocos grossos que transformavam tudo em um cenário de cartão postal natalino. Casas decoradas com luzes piscantes, famílias caminhando juntas pelas calçadas, sinos tocando à distância. Tudo parecia perfeito, acolhedor, uma celebração da harmonia familiar. A mansão do Silva era imponente mesmo coberta de neve. 3 andares de arquitetura clássica, jardins impecavelmente cuidados mesmo no inverno, 2 carros importados na garagem. Símbolos evidentes de prosperidade, dinheiro, status, respeitabilidade. Tudo o que a sociedade considerava sinônimos de uma boa família. Aproximei-me da janela principal como uma espiã, movendo-me nas sombras para não ser
ser detectada. Através do vidro embaçado pelo calor interno, a família estava reunida para a ceia natalina. A mesa coberta com uma toalha bordada que provavelmente custava mais que meu salário mensal, pratos elaborados fumegando sob luz dourada de castiçais, velas criando uma atmosfera mágica e acolhedora. Roberto Silva, o patriarca, ocupava a cabeceira da mesa como um rei em seu trono. Sua voz grave ecoava em tom autoritário enquanto erguia uma taça em brinde solene. Dona Regina sorria elegantemente ao seu lado, joias cintilando sob a luz dourada, cada movimento calculado para demonstrar refinamento. Marcos ajustava a gravata constantemente, rosto corado pelo vinho caro, participando das conversas com aquela segurança que apenas o privilégio pode oferecer. Patrícia ria alto enquanto seus filhos corriam entre as cadeiras, a imagem perfeita da tia carinhosa e bem-sucedida, uma família perfeita celebrando o Natal perfeito, uma cena que poderia ilustrar qualquer revista de decoração ou propaganda de margarina. Mas onde estava Carolina? Procurei entre os rostos iluminados pela luz dourada, esperando vê-la surgir da cozinha carregando alguma travessa, sorrindo daquele jeito doce e radiante que sempre a caracterizou. Ela sempre foi a alma das reuniões familiares, aquela que quebrava o gelo, que fazia todos rirem, que transformava qualquer jantar numa celebração calorosa. Observei por longos minutos, mas Carolina simplesmente não aparecia. Não havia sequer um lugar marcado para ela na mesa elaboradamente posta. Era como se ela tivesse sido apagada da existência, removida da narrativa familiar como um personagem inconveniente. Foi então que ouvi um som que nenhuma mãe deveria ouvir, um gemido baixo, doloroso, vindo das sombras da casa, como um animal ferido pedindo socorro, uma lamentação quase inaudível que cortou meu coração como uma faca. Segui o som com o coração martelando contra as costelas. Cada passo na neve crocante soava como um tiro em meus ouvidos. Na varanda lateral, escondida atrás de vasos ornamentais cobertos de neve, havia uma cadeira de madeira simples, um contraste gritante com o luxo ostensivo do resto da propriedade. E nela, uma figura encolhida que demorei longos segundos para reconhecer. Carolina, minha filha vibrante, que sempre irradiava luz onde quer que fosse, estava reduzida após dar-lhe um fantasma. O vestido fino, inadequado para o frio brutal, colado ao corpo magro por umidade e suor frio. Pés descalços roxos de frio, inchados pela exposição prolongada às baixas temperaturas. Cabelo emaranhado grudado no rosto pálido como cera, formando cortinas que ocultavam seus olhos. Mas o que me quebrou completamente foram seus olhos quando finalmente consegui vê-los, vazios, completamente sem brilho, como se a alma tivesse sido arrancada à força, deixando apenas um invólucro humano funcionando no piloto automático. Gritei seu nome, correndo através da neve que se acumulava ao redor de seus pés. Ela levantou a cabeça lentamente, como se cada movimento fosse uma agonia indescritível. Seus músculos pareciam travados pelo frio e pelo tempo que havia passado naquela posição. Sua voz saiu como papel sendo rasgado, fraca e rouca. Mãe, você está aqui mesmo? Ou estou sonhando de novo? Sonhando de novo. Minha filha estava tendo alucinações regulares. Tirei meu casaco sem pensar e a envolvi como se fosse uma criança. Seu corpo estava gelado como pedra, tremendo em espasmos violentos que não pareciam apenas físicos. Não era só frio, era terror puro cristalizado, medo que havia se infiltrado até os ossos. Quando perguntei quanto tempo estava fome, Balipurandi, sua resposta me devastou. Não sabia, talvez desde o almoço, talvez desde ontem. Perdi a noção quando estava no lugar do castigo. Sua percepção de tempo estava completamente fragmentada, perdida entre pesadelos e realidade. 9 da noite. Se ela estava ali desde o almoço, havia passado pelo menos 8 horas no relento em temperatura abaixo de zero. 8 horas de tortura lenta, enquanto sua família celebrava a poucos metros de distância. Quando perguntei por que estava ali, sua resposta me partiu ao meio. Merecia estar ali. Não conseguia se comportar direito lá dentro. Havia internalizado completamente a narrativa de que era inadequada, defeituosa, merecedora de punição. De dentro da casa, como ecos de outro mundo, chegavam risos altos e conversas animadas. O som do contentamento familiar, das pessoas desfrutando da companhia umas das outras.
celebrando a vida e o amor. Eles celebravam enquanto minha filha morria de frio a metros de distância, banida de sua própria família como um pária. Carregei-a nos braços, sentindo como seu corpo havia se tornado leve demais, frágil demais. Seus ossos pareciam oco como os de um pássaro, e eu podia sentir cada costela através do tecido fino do vestido. Quando foi que minha filha robusta e saudável havia se tornado este pássaro quebrado? Naquele momento, abraçando Carolina contra meu peito enquanto ela tremia incontrolavelmente, senti uma fúria primitiva queimar nas minhas veias, uma força ancestral que toda mãe carrega, dormindo até ser despertada. A capacidade de mover montanhas, enfrentar exércitos, destruir mundos para proteger seus filhos. A determinação que tomou conta de mim naquele instante não era simplesmente raiva, era algo muito mais poderoso e perigoso. Era o amor materno transformado em arma de guerra. O quarto que Carolina dividia com Marcos revelou a extensão completa do horror psicológico que ela estava vivendo. Grande e bem decorado na superfície, mas havia algo profundamente perturbador no ar que respirávamos ali dentro. As cortinas pesadas estavam fechadas mesmo sendo meio-dia, criando uma atmosfera claustrofóbica que fazia o ambiente parecer mais um túmulo que um quarto. O cheiro era o que mais me incomodava, uma mistura nauseante de mofo, medicamentos e desespero humano. Era como se o próprio ar estivesse contaminado pela dor que havia sido vivida entre aquelas paredes. Na penteadeira, onde antes Carolina arrumava seus produtos de beleza com o cuidado típico de uma mulher jovem que se orgulhava da aparência, agora só havia frascos de remédios. 8 tipos diferentes alinhados como soldados numa formação militar. Antidepressivos de última geração, ansiolíticos em doses que fariam um elefante dormir, estabilizadores de humor que poderiam tranquilizar um touro bravo. Era como uma farmácia particular, projetada especificamente para manter alguém subjugado, dócil, incapaz de questionar ou resistir. Nas paredes, fotos de Marcos dominavam completamente o espaço visual. Sozinho em viagens exóticas, com amigos em festas elaboradas, recebendo prêmios profissionais. Dezenas de imagens celebrando sua importância e sucesso. Carolina aparecia em apenas 2 fotos pequenas, quase escondidas atrás de outros objetos, como se sua presença precisasse ser minimizada ou apologética. Sentei Carolina na cama com cuidado, como se ela fosse feita de cristal que poderia se estilhaçar ao menor toque brusco. Pela primeira vez, pude realmente vê-la sob luz adequada, e o que descobri me fez tremer de raiva pura. Marcas roxas nos pulsos contavam histórias silenciosas de contenção física. Não eram hematomas acidentais. Eram marcas precisas, consistentes, evidências de episódios repetidos onde alguém havia segurado seus braços com força suficiente para deixar impressões duradouras. Arranhões nos braços sugeriam lutas desesperadas, momentos onde ela havia tentado se defender ou escapar. Uma cicatriz recente no pescoço, cuidadosamente escondida sob o cabelo, me fez imaginar cenários que preferia não contemplar. Minha filha não estava apenas magra, estava clinicamente desnutrida, com aquela aparência oca de quem havia sido deliberadamente privada de alimentação adequada. Suas bochechas haviam afundado, criando sombras dramáticas que faziam seus olhos parecerem enormes e assombrados. Sua voz saía em sussurros cuidadosos, cada palavra medida e pesada antes de ser pronunciada. Era assim que pessoas traumatizadas se comunicavam, testando constantemente o terreno emocional, prontas para recuar ao primeiro sinal de desaprovação. A conversa que se seguiu revelou camadas e camadas de manipulação psicológica tão sofisticadas que me deixaram genuinamente impressionada com sua crueldade calculada. Eles não haviam simplesmente abusado de Carolina, haviam reconstruído completamente sua percepção da realidade. A questão da infertilidade havia sido transformada numa arma de destruição em massa. Carolina me contou, com a voz cada vez mais fraca, como eles haviam sistematicamente convencido ela de que sua incapacidade de engravidar era uma falha moral fundamental. Não apenas um problema médico, mas evidência de sua inadequação como mulher e como ser humano. Roberto Silva pontificava regularmente sobre como mulheres que não podiam continuar a linhagem familiar não tinham propósito essencial na sociedade. Suas palestras
sobre darwinismo social e seleção natural eram entregues com a autoridade de um professor universitário, transformando pseudociência em doutrina familiar. Regina havia assumido o papel da especialista em comparações. Constantemente mencionava outras esposas da mesma idade que já tinham múltiplos filhos, sempre destacando como eram mais femininas e naturalmente maternal que Carolina. Cada comparação era uma facada certeira na autoestima já fragilizada. Patrícia havia escolhido uma abordagem mais direta e cruel. Referia-se a Carolina como farsa ambulante e defeito de fábrica, sempre com aquele sorriso falso que tornava os insultos ainda mais venenosos. Suas piadas sobre Carolina não conseguir cumprir a função básica de uma fêmea eram entregues como se fossem observações casuais e engraçadas. Palavras como punhais, cada uma cuidadosamente escolhida para cortar mais fundo que a anterior, eles haviam transformado a linguagem numa ferramenta de tortura, usando o poder das palavras para destruir sistematicamente a alma de uma pessoa. A revelação da gravidez perdida me devastou completamente. Carolina havia engravidado no 2º ano de casamento, uma notícia que deveria ter sido celebrada com júbilo, mas Marcos havia criado um protocolo cruel. Ela estava proibida de contar a qualquer pessoa sobre a gravidez, até ter certeza absoluta de que conseguiria levar até o fim, como se gravidez fosse um exame que ela pudesse falhar por falta de empenho ou dedicação. Carolina havia vivido aqueles 2 meses em terror constante, monitorando cada sintoma, cada mudança em seu corpo, interpretando qualquer desconforto como sinal de fracasso iminente. A gravidez, que deveria ter sido um período de alegria e expectativa, havia se tornado uma provação psicológica brutal. Quando perdeu o bebê com 8 semanas, algo que acontece naturalmente em aproximadamente 20% das gestações, a reação da família foi devastadora. Roberto imediatamente diagnosticou falta de estrutura genética, como se fosse um defeito hereditário que ela havia escondido maliciosamente. Regina declarou que era sinal evidente de que ela não tinha vocação maternal verdadeira. Marcos sugeriu que ela havia sabotado a gravidez inconscientemente, que no fundo ela não queria realmente ser mãe, e seu subconsciente havia rejeitado o bebê. Era uma acusação tão perversa que demonstrava um nível de crueldade que eu não imaginava possível. Eles pegaram uma mulher em luto profundo, alguém que estava sofrendo uma das perdas mais dolorosas que uma mulher pode experimentar, e a convenceram de que ela era culpada pela própria dor. Transformaram sua tragédia em evidência de sua inadequação fundamental. Os pesadelos que Carolina havia desenvolvido eram uma janela direta para o inferno psicológico em que vivia. Todas as noites, sua mente reproduzia cenários onde ela era uma esposa terrível, onde decepcionava sistematicamente todos ao seu redor, onde sua simples existência era um fardo insuportável para a família. Mas o mais devastador eram os sonhos onde ela morria e finalmente dava paz para todos. Minha filha havia chegado ao ponto onde sonhava com a própria morte como um ato de generosidade para com os outros. Naquele momento, ouvindo Carolina descrever sua descida gradual ao inferno psicológico, compreendi que não estava lidando com problemas conjugais normais ou conflitos familiares típicos. Estava diante de uma destruição humana sistemática, científica, cruel, uma operação de lavagem cerebral tão eficiente quanto qualquer programa militar de quebra de prisioneiros. E eu ia acabar com isso, mesmo que tivesse que enfrentar o mundo inteiro. Passei os 2 dias seguintes observando a dinâmica da Casa Silva com olhos clínicos, documentando mentalmente cada interação como se estivesse preparando evidências para um tribunal. O que descobri foi uma engenharia de tortura psicológica tão sofisticada que me deixou genuinamente impressionada com sua crueldade sistemática. Todas as manhãs, pontualmente às 5 horas, Regina batia na porta do quarto como um sargento militar. Seus gritos sobre preguiça e vergonha familiar ecoavam pelos corredores com a regularidade de um despertador sádico. Não importava que horas Carolina havia finalmente conseguido adormecer, geralmente poucas, devido aos pesadelos constantes e crises de ansiedade que a mantinham acordada até de madrugada. Carolina desceria às 5h15, movendo-se como um autômato cuidadosamente programado. Seus movimentos eram mecânicos
eficientes, sem qualquer traço da personalidade vibrante que eu conhecia. Era como observar um robô executando uma rotina pré-programada. A preparação do café da manhã para 5 pessoas se tornava um exercício de humilhação cotidiana. Observei ela refazer o café 3 vezes porque Roberto sistematicamente reclamou da temperatura. Primeira vez, muito quente. Segunda vez, muito frio. Terceira vez, muito fraco. Cada reclamação era acompanhada por um olhar de decepção teatral de Marcos, como se fosse uma falha moral fundamental não conseguir adivinhar as preferências em constante mudança de um tirano doméstico. O café estava perfeito todas as vezes. Eu mesma provei discretamente. Roberto estava mentindo deliberadamente, criando oportunidades artificiais de humilhação para manter Carolina em estado constante de ansiedade e autodúvida. Durante o dia, Carolina se transformava numa serva invisível em sua própria casa. Limpava todos os 3 andares sozinha. 7 quartos, 4 banheiros, sala de estar, biblioteca, escritório. Cada cômodo precisava estar impecável segundo padrões impossíveis que mudavam diariamente. Cozinhava todas as refeições para 5 pessoas, sempre pratos elaborados que exigiam horas de preparação. Lavava a roupa de toda a família, incluindo peças delicadas que precisavam de cuidados especiais. Mantinha o jardim, aparava plantas, regava flores mesmo no frio rigoroso. Tudo isso enquanto tomava medicamentos que a deixavam em estado de semiconsciência permanente. Qualquer demonstração de cansaço físico era imediatamente rotulada como evidência de fraqueza genética por Roberto. Momentos de tristeza natural eram transformados em drama para chamar atenção por Regina. Crises de ansiedade, resultados diretos do ambiente tóxico, eram discutidos como teatro de quem não tem o que fazer por Patrícia. Qualquer reação humana normal ao estresse extremo e prolongado era sistematicamente transformada em evidência adicional de defeito de caráter. Era um sistema fechado, onde Carolina nunca poderia estar certa, nunca poderia fazer o suficiente, nunca poderia ser adequada. Mas o mais perverso eram as regras em constante mudança, um labirinto psicológico desenhado especificamente para garantir fracasso constante. Carolina devia estar sempre alegre e positiva, mas não exageradamente feliz, porque isso seria falso e manipulativo. Devia ser prestativa e antecipadora, mas não se intrometer em conversas familiares. Devia manter tudo limpo e organizado, mas sem fazer barulho excessivo durante a limpeza. Era um sistema impossível onde qualquer comportamento poderia ser interpretado como inadequado, dependendo do humor momentâneo dos controladores. Presenciei uma sessão de correção educativa que me deixou fisicamente nauseada. Carolina havia passado horas preparando uma lasanha elaborada, massa caseira, molho artesanal, queijos importados. Quando serviu o prato para Roberto, ele provou dramaticamente e franziu a testa com expressão de profunda decepção. Sem sal, declarou como se fosse um crítico gastronômico famoso. Carolina correu para buscar o saleiro, mãos tremendo de ansiedade. Quando voltou, oferecendo sal adicional com aquela expressão desesperada de quem sabe que falhou novamente, Roberto balançou a cabeça lentamente. Agora não adianta mais, Carolina. Deveria ter acertado da primeira vez. Este é exatamente o tipo de descuido que demonstra falta de planejamento e atenção aos detalhes. O que se seguiu foram 40 minutos dos mais brutais feedback construtivo que já presenciei. Roberto dissertou sobre responsabilidade pessoal. Marcos sobre a importância de excelência em todas as tarefas. Regina sobre como outras esposas conseguiam acertar temperos na primeira tentativa. Carolina ficou parada durante toda a humilhação, lágrimas escorrendo silenciosamente, absorvendo cada palavra, como se fosse uma sentença de morte justificada. Sua postura corporal, ombros caídos, cabeça baixa, mãos entrelaçadas, era de alguém aceitando uma punição merecida. Quando finalmente permitiram que a família comesse, provei discretamente a lasanha. Estava absolutamente perfeita, perfeitamente temperada, perfeitamente cozida, deliciosa. Roberto havia mentido completamente só para criar uma oportunidade de destruir Carolina psicologicamente. Depois da sessão de humilhação, observei Marcos oferecer um abraço consolador para Carolina. Sussurrou em seu ouvido que sabia que ela podia ser melhor, que era só uma questão de se esforçar mais, que ele acreditava nela. Era condicionamento comportamental puro, uma técnica psicológica usada para treinar animais. Punição severa seguida imediatamente por uma migalha de afeto, criando uma dependência emocional devastadora, onde a vítima começa a associar qualquer carinho com alívio da dor. Carolina estava sendo sistematicamente treinada para ver abuso
como amor. Até os hábitos alimentares haviam sido transformados em ferramentas de controle. Carolina sempre servia todos os outros primeiro, comia apenas depois que todos haviam terminado suas refeições e sempre pegava as menores porções disponíveis. Se qualquer pessoa reclamava da comida durante a refeição, ela automaticamente parava de comer, como se tivesse perdido o direito à alimentação. Quando comentei discretamente que ela comia muito pouco, Marcos explicou casualmente que Carolina estava em um programa de dieta supervisionada, porque mulher casada não pode se relaxar fisicamente, como se manter minha filha desnutrida fosse um ato de amor e cuidado. Carolina, que sempre foi naturalmente magra, mas saudável, estava sendo deliberadamente desnutrida como parte do programa de controle total. Na terceira noite da minha estadia, presenciei o episódio que solidificou minha decisão de declarar guerra total contra aquela família. Carolina estava lavando louça depois do jantar, uma rotina que ela cumpria sozinha todas as noites enquanto os outros assistiam televisão. Suas mãos estavam vermelhas e rachadas pela água quente e produtos químicos, tremendo ligeiramente de cansaço após um dia inteiro de trabalho doméstico. Uma taça de cristal escorregou de suas mãos molhadas e se estilhaçou no chão da cozinha. O barulho do vidro quebrando ecoou pela casa como um alarme, trazendo toda a família para a cozinha como predadores que haviam farejado sangue fresco. Roberto assumiu imediatamente um tom ameaçador, sua voz grave carregada de autoridade patriarcal. Carolina estava em estado de pânico absoluto, caindo de joelhos no chão para tentar juntar os cacos com as mãos tremendo descontroladamente. Pequenos cortes apareceram em seus dedos, mas ela nem parecia notar, focada apenas em tentar consertar o erro terrível que havia cometido. Foi sem querer, repetia como um mantra desesperado. A taça escorregou das minhas mãos. Marcos riu cruelmente, um som que me fez sentir náuseas. Regina entrou na performance com um drama elaborado que seria impressionante se não fosse tão malicioso, afirmando que a taça era uma lembrança insubstituível de sua avó querida. Eu havia visto taças idênticas numa loja de departamentos 2 dias antes, vendidas em conjuntos de 6 por um preço razoável. Mas Carolina não sabia disso. Carolina implorou perdão, prometendo encontrar uma maneira de comprar outra igual. Roberto rosnou com satisfação sádica sobre ela não trabalhar, não produzir absolutamente nada de valor, viver completamente às suas custas como uma parasita. Patrícia sugeriu que Carolina deveria ficar sem jantar para desenvolver mais cuidado e atenção. E foi exatamente isso que aconteceu. Carolina foi banida para o quarto sem comer, enquanto o resto da família continuou o jantar normalmente. Conversaram e riram como se nada tivesse acontecido, discutindo planos de fim de semana e fofocas sobre vizinhos enquanto minha filha passava fome no andar de cima. Mais tarde, naquela noite, quando consegui subir discretamente para levar comida escondida para Carolina, encontrei ela no chão do banheiro. Estava chorando silenciosamente, lágrimas escorrendo sem fazer qualquer som, como se até mesmo o direito de expressar dor tivesse sido condicionado fora dela. Por que você não se defende? Perguntei, sentando no chão ao lado dela. Por que você simplesmente aceita tudo isso? Carolina me olhou com olhos vermelhos e inchados. Porque talvez eles estejam certos, mãe. Talvez eu realmente seja desajeitada, problemática, inadequada. Talvez eu realmente precise aprender a ser melhor. Carolina, isso não é educação. Isso é tortura sistemática. Mas e se eles estiverem realmente tentando me ajudar? Sua voz era apenas um sussurro quebrado. E se eu realmente for tão defeituosa quanto eles dizem? E se eu precisar de toda essa correção para me tornar uma pessoa minimamente aceitável? Naquele momento, vendo minha filha inteligente e capaz, completamente convencida de que crueldade sistemática era amor, de que abuso psicológico era correção necessária, tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Eu não sairia daquela casa sem ela. E se fosse preciso enfrentar o sistema judicial, a polícia, a sociedade inteira, eu faria isso. Ninguém, absolutamente ninguém, continuaria destruindo minha filha enquanto eu tivesse força para lutar. A palavra chega explodiu da minha boca como um tiro durante o café da manhã do quarto dia, cortando através da atmosfera de falsa civilidade como uma espada. Roberto parou no meio de outro comentário elaboradamente humilhante sobre Carolina não conseguir nem fazer pão direito, erguendo aquela sobrancelha arrogante que homens poderosos usam quando são desafiados pela primeira vez em suas vidas. O silêncio que seguiu era tão denso e carregado que parecia sugar o oxigênio da sala. Cada pessoa ao redor da mesa ficou completamente imóvel, como se eu tivesse acabado de cometer um sacrilégio impensável. Regina pousou sua xícara de porcelana lentamente, como se
cada movimento pudesse quebrar o feitiço tenso. Marcos parou de mastigar no meio de uma garfada, sua mandíbula literalmente travada pela surpresa. Patrícia arregalou os olhos com uma expressão mista de choque e prazer malicioso. Finalmente, algum drama real para temperar sua manhã entediante. Mas foi Carolina quem me partiu o coração. Ela ficou branca como papel, seus olhos se enchendo de terror puro. Era como se eu tivesse acabado de assinar sua sentença de morte. Roberto perguntou com aquela voz perigosamente baixa, que homens acostumados ao poder absoluto usam quando sentem sua autoridade sendo questionada. Chega de quê, exatamente? Chega de vocês destruírem sistematicamente minha filha, respondi, sentindo décadas de instinto materno se condensando numa fúria fria e calculada. Minha filha tentou me interromper, sua voz trêmula, carregada de terror, dizendo que não precisava, que eles eram boas pessoas, que só estavam tentando ajudá-la. Mas eu explodi com toda a força acumulada de 3 dias observando tortura psicológica. Ajudar? Ajudar? Carolina, você não vê o que eles fizeram com você? Você era alegre, confiante, cheia de vida. Olha o que eles transformaram você. Roberto assumiu imediatamente aquele tom condescendente que homens poderosos aperfeiçoaram ao longo de décadas de domínio, explicando que eu estava interpretando mal a dinâmica familiar deles, que tinham suas maneiras de funcionar, mas tudo vinha de um lugar de amor e preocupação genuína. Dinâmica familiar? Minha voz subiu uma oitava. Encontrei minha filha passando 8 horas no frio, sendo humilhada, privada de comida, castigada como um animal. Regina interferiu com aquele sorriso plastificado que mulheres ricas usam para minimizar situações embaraçosas, dizendo que entendia minha preocupação maternal, mas que apenas tentavam ajudar Carolina a crescer como pessoa e esposa, que às vezes o amor verdadeiro exigia firmeza. Firmeza? Vocês estão matando ela lentamente. Foi então que Marcos jogou a primeira ameaça real, sua voz carregada de uma autoridade falsa, que me fez perceber quão patético ele realmente era. Explicou que eu precisava entender que Carolina tinha problemas emocionais muito sérios, que às vezes precisavam ser firmes para o próprio bem dela, que era terapêutico. Terapêutico? Terapêutico seria tratá-la como ser humano. Roberto seguiu com uma ameaça mais sutil, mas cristalina como vidro. Carolina estava sob medicação psiquiátrica há 2 anos. Era questionável se ela tinha capacidade mental adequada para que alguém de fora a influenciasse contra sua própria família. A ameaça estava perfeitamente clara. Interdição por incapacidade mental. Eles tinham o sistema médico do lado deles. Tinham dinheiro, tinham influência. Poderiam facilmente me pintar como uma velha senil, tentando manipular uma pessoa mentalmente vulnerável. Vocês que a drogaram até ela não conseguir mais pensar direito. Regina assumiu aquele papel de mulher preocupada que dominava perfeitamente, explicando que entendia completamente que eu me preocupasse com minha filha, que qualquer mãe se preocuparia. Mas Carolina precisava de estabilidade, precisava de rotina, precisava de um ambiente controlado. Se eu a levasse agora, durante este período delicado, poderia ser extremamente perigoso para o estado mental dela. O que é perigoso é deixá-la aqui sendo torturada. Marcos se dirigiu diretamente para Carolina, me ignorando completamente como se eu fosse irrelevante, pedindo para ela contar como ficava quando parava de tomar os remédios, para contar sobre as crises, sobre a confusão, sobre como ela mesma pedia para voltar à medicação. Carolina olhou ao redor da mesa, todos os olhos fixados nela como holofotes em um interrogatório. Suas mãos tremiam violentamente e eu podia ver o pânico se instalando em seus olhos. Ela disse, com voz quebrada, que quando não tomava os remédios, ficava muito confusa, muito ansiosa, tinha crises terríveis. Marcos sorriu com aquela satisfação sádica, explicando que ela mesma admitia que precisava dos cuidados especializados que ofereciam. E perguntou, me perdoando a pergunta, quem garantia que eu tinha condições de cuidar adequadamente de alguém em estado tão delicado. Cuidei dela por 28 anos antes de vocês aparecerem. Patrícia se intrometeu com falsa preocupação, explicando que isso foi antes dela ficar doente, que agora ela precisava de cuidados especializados, supervisão médica, ambiente controlado. Se eu tinha formação em psiquiatria, percebi que estava lutando contra uma narrativa cuidadosamente construída durante anos. Eles haviam criado uma realidade alternativa, onde Carolina era fundamentalmente incapaz, onde eles eram cuidadores abnegados e heróicos, onde tirá-la dali
seria não apenas prejudicial, mas potencialmente criminoso. Carolina, me dirigi diretamente a ela, ignorando completamente os outros. Uma pergunta simples: você quer vir comigo? Sim ou não? Ela olhou ao redor da mesa, vendo rostos de desaprovação absoluta. Roberto com aquela expressão de patriarca traído. Marcos com olhos que prometiam retaliação futura. Regina balançando a cabeça tristemente. Patrícia com aquele sorriso cruel que mal conseguia esconder. O peso da pressão psicológica era quase visível, como uma força física empurrando Carolina para baixo. Ela disse, hesitante, que não sabia se podia, se tinha o direito. Regina interrompeu rapidamente, sua voz assumindo aquele tom maternal falso, lembrando Carolina que ela era uma mulher casada, que tinha compromissos sérios com sua família, que não podia simplesmente abandonar suas responsabilidades quando ficava um pouco estressada. Responsabilidades? Explodi novamente. Que responsabilidades? Ser humilhada diariamente, ser privada de comida, ser medicada até ficar zumbi? Continuei, minha voz subindo. Que família? Família protege, família cuida, família ama. Vocês estão sistematicamente destruindo ela. Marcos jogou então a carta final, aquela que eles haviam guardado para este momento exato. Se eu continuasse perturbando uma pessoa mentalmente vulnerável daquela maneira, ele seria obrigado a chamar ajuda médica profissional para avaliar a situação. A ameaça era clara como cristal. Ambulância psiquiátrica se eu continuasse agitando Carolina. Internação compulsória para mim por comportamento perigoso. Mas então algo absolutamente extraordinário aconteceu. Carolina, que havia ficado em silêncio durante toda a discussão, absorvendo as acusações e ameaças como uma esponja, lentamente começou a se levantar da cadeira. Suas pernas tremiam como folhas em uma tempestade, mas ela estava se erguendo. Era como assistir uma planta crescendo em câmera lenta, uma força de vida se manifestando contra todas as probabilidades. Chega, disse ela, e embora sua voz ainda fosse fraca, havia uma determinação nela que eu não ouvia há anos. Chega de falarem sobre mim como se eu fosse um objeto sem vontade própria. Todos se viraram para ela, genuinamente surpresos. Carolina raramente falava durante discussões familiares. Seu papel era escutar, aceitar, obedecer. Mãe, ela se virou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas voz ficando progressivamente mais firme. Você está absolutamente certa. Eles não me amam. Eles me possuem como se eu fosse uma propriedade. Marcos tentou interrompê-la com aquela voz autoritária que sempre funcionava. Mas pela primeira vez em anos, ela levantou a voz. Não, vocês me convenceram que eu estava louca, que minha dor era mentira, que eu merecia ser tratada como lixo humano. Mas quando minha mãe chegou, quando ela me olhou com amor verdadeiro, eu lembrei como é ser tratada como ser humano. Regina tentou desqualificar imediatamente, dizendo que ela estava tendo um surto psicótico, que estava confusa por causa da medicação, que não estava pensando claramente. Não, Carolina disse com uma firmeza crescente, que me fez o coração cantar. Pela primeira vez em 2 anos eu estou pensando claramente. Ela se virou para mim, seus olhos finalmente mostrando faíscas da mulher forte que eu sabia que ainda existia lá dentro. Mãe, eu quero ir embora. Quero ir com você. Quero sair desta casa e nunca mais voltar. O caos que se seguiu foi absoluto e revelador. Marcos gritou que ela estava mentalmente incapacitada. Roberto ameaçou chamar a polícia por sequestro de pessoa vulnerável. Regina chorou teatralmente sobre famílias sendo destruídas por influências externas malignas. Mas Carolina havia finalmente escolhido, e eu não deixaria ninguém, absolutamente ninguém, demovê-la desta decisão. A história ainda não acabou. Continue comigo para saber o que acontece com essa família. Comente o que você está achando até aqui. Se já passou algo parecido, ou conhece alguém que passou, ou está passando, e se inscreva no canal se quiser saber de mais histórias como essa. Peguei meu celular com mãos firmes e disquei 190. Falando alto o suficiente para todos ouvirem que precisava reportar um caso de cárcere privado. Uma mulher adulta estava sendo impedida de sair de uma residência contra sua vontade. Roberto perguntou, sua voz finalmente perdendo aquela compostura autoritária. O que eu estava fazendo? Chamando a polícia. No Brasil, a mulher adulta tem direito constitucional de ir e vir. Isso que vocês estão fazendo tem nome específico. Cárcere privado. Regina sussurrou que eu não faria aquilo. Acabei de fazer. 15 minutos depois, 2 viaturas
viaturas da Polícia Militar pararam em frente à mansão. O que aconteceu em seguida foi apenas o primeiro round de uma guerra muito mais longa e complexa. O sargento Santos, que chegou, era um homem de meia idade, com um olhar experiente, alguém que claramente havia visto de tudo durante sua carreira. Sua presença trouxe uma autoridade externa que cortou através de toda a manipulação psicológica como uma lâmina. Roberto imediatamente assumiu sua postura de homem influente da sociedade, explicando ao sargento que havia um mal-entendido sério, que sua nora sofria de transtornos mentais graves, estava sob tratamento psiquiátrico há anos, que a mãe dela estava tentando levá-la durante um episódio claro de instabilidade mental. Expliquei minha versão. Minha filha estava sendo psicologicamente torturada há anos por aquela família. O que eles chamavam de cuidado era abuso sistemático e prolongado. Marcos interveio com indignação perfeitamente encenada, afirmando que era absurdo, que cuidavam de Carolina com todo carinho e dedicação. Tratamento médico caríssimo, casa confortável, alimentação, tudo que uma pessoa poderia precisar, que eram uma família respeitável. O policial se dirigiu diretamente para Carolina, ignorando as vozes ao redor. Senhora, a pergunta é simples. Você quer sair desta casa? Carolina olhou ao redor uma última vez. Marcos com olhos que prometiam retaliação terrível. Roberto assumindo postura intimidadora. Regina fazendo aquela cara de mártir que dominava perfeitamente. Depois olhou para mim. Seus lábios tremeram por um momento que pareceu eterno. Por um instante terrível, achei que ela recuaria, que todo aquele condicionamento psicológico a faria voltar atrás. Quero ir com minha mãe, disse com uma clareza que me fez chorar de alívio. Tem certeza absoluta? Está tomando essa decisão por vontade própria, sem coerção? Tenho certeza. Marcos tentou uma última cartada desesperada, explicando ao sargento que ela estava sob medicação psiquiátrica pesada há 2 anos, que claramente não tinha condições mentais de tomar decisões importantes como aquela. O policial perguntou com eficiência burocrática se ele tinha algum documento legal que comprovasse incapacidade legal. Marcos admitiu que não tinham, mas que qualquer médico poderia atestar. Então ela é uma cidadã adulta com plenos direitos constitucionais de ir e vir. Subimos rapidamente para pegar as coisas de Carolina. Ela estava em estado de choque, movendo-se mecanicamente enquanto eu colocava roupas e seus medicamentos numa mala pequena. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar objetos. Mãe, sussurrou enquanto eu dobrava suas roupas. E se eles estiverem certos? E se eu realmente não conseguir viver sozinha? E se eu for realmente tão defeituosa quanto eles sempre disseram? Carolina, você não vai estar sozinha, vai estar comigo. E além disso, você só pode melhorar longe deste inferno. E se eu piorar? E se as crises voltarem? E se eu precisar realmente de toda aquela medicação? Nós vamos descobrir isso com médicos de verdade, que vão conversar com você, não com seu marido. Quando descemos com as malas, a família estava reunida na sala de estar, claramente tramando sua próxima jogada. Roberto falava em voz baixa no telefone, provavelmente com advogados ou médicos aliados. Marcos digitava furiosamente no celular, certamente mobilizando recursos para uma batalha legal. Regina chorava teatralmente, preparando sua narrativa de família, vítima de manipulação externa. Anunciei ao sargento com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma que íamos embora. Saímos da casa escoltadas pela polícia, Carolina apertando minha mão com força suficiente para deixar marcas. No carro da polícia, ela conseguiu andar normalmente, mas eu podia sentir seu corpo tremendo contra o meu. Quando passamos pelo portão elaborado da mansão, ela se virou para olhar a prisão dourada uma última vez. Não olha para trás, sussurrei em seu ouvido. Olha para frente. No meu apartamento pequeno, mas acolhedor, um contraste gritante com a opulência fria da mansão. Carolina se sentou no meu sofá velho e ficou olhando as próprias mãos por longos minutos silenciosos. Mãe, eu realmente saí daquela casa? Perguntou como se ainda não conseguisse acreditar. Saiu, minha filha? E agora o que acontece? Agora você vai se curar. Mas eu sabia que a família Silva não desistiria facilmente. Pessoas como eles nunca desistem sem luta. A primeira retaliação veio no dia seguinte, pontual como um relógio suíço. Meu telefone tocou às 6 da manhã, horário calculado para me pegar vulnerável e sonolenta. A voz do outro lado era profissional, autoritária. Dr. Henrique Silva se identificou como
psiquiatra responsável pelo tratamento da Carolina. Ele explicou que precisava me informar sobre uma situação preocupante. O marido da Carolina o havia procurado ontem extremamente preocupado. Segundo ele, eu havia retirado a paciente em estado grave do ambiente terapêutico controlado. Era a primeira tentativa oficial de usar o aparato médico contra nós. Quando disse que Carolina estava sendo abusada psicologicamente, ele respondeu que entendia a preocupação maternal, mas que Carolina precisava de medicação supervisionada continuamente. Se parasse abruptamente, poderia ter crises graves, potencialmente perigosas. Perguntei se ele poderia examinar Carolina naquele dia, que gostaria de uma segunda opinião sobre o estado real dela. Houve uma pausa longa e significativa. Ele disse que seria um procedimento irregular, que ela já tinha um acompanhamento estabelecido. Lembrei que ela tinha direito constitucional a uma segunda opinião médica. Ele admitiu que sim, tecnicamente tinha, mas seria necessário que o marido autorizasse. Marido não tem direito legal de impedir segunda opinião médica de esposa adulta. Marquei consulta para aquela tarde, mas antes disso chegou a segunda retaliação. Minha vizinha me ligou preocupada, dizendo que havia 2 homens de terno na portaria, perguntando sobre mim e uma moça que estaria morando ali. Que tipo de perguntas? Perguntei. Se eu era uma pessoa confiável, se tinha histórico de problemas mentais, se a moça parecia estar sendo mantida contra a vontade. Investigadores particulares construindo metodicamente um caso para provar que eu era uma pessoa instável, sequestrando uma mulher vulnerável. A terceira retaliação chegou por e-mail, notificação legal de que Marcos estava pedindo busca e apreensão de pessoa legalmente incapaz e me processando por interferência criminosa em tratamento médico. A guerra havia começado oficialmente com todas as armas que dinheiro e influência podiam comprar. Mas quando levei Carolina para a consulta com o Dr. Henrique naquela tarde, algo completamente inesperado aconteceu. Durante a consulta, ele perguntou como ela se sentia longe do ambiente familiar. Ela respondeu que menos ansiosa, que conseguia respirar melhor. Quando perguntou sobre sua última crise de pânico, ela disse que foi ontem à noite, mas foi a primeira em 3 dias. Sobre como tinha dormido, ela respondeu que melhor, sem pesadelos, sobre ser uma esposa terrível. Doutor Henrique fez anotações cuidadosas, seu rosto mostrando surpresa genuína. Fez uma pergunta delicada, se ela sentia que o ambiente da Casa Silva era terapeuticamente benéfico. Carolina olhou para mim, depois de volta para ele, e respondeu que não, que sempre sentia que estava errada, sempre sendo julgada, nunca conseguindo agradar. Quando perguntou sobre o ambiente da minha casa, ela disse que se sentia segura. Pela primeira vez em anos, segura. No corredor após a consulta, ele foi direto comigo, admitindo que sempre desconfiou que havia algo problemático no ambiente doméstico. Mas toda vez que tentava conversar com Carolina sobre isso, o marido respondia por ela. Perguntei se isso era procedimento normal. Ele disse que absolutamente não, que agora, conversando sozinha com ela pela primeira vez em 2 anos, percebia que ela havia melhorado significativamente em apenas 2 dias longe daquele ambiente. O que isso significa clinicamente? Vou revisar completamente o protocolo de tratamento e vou documentar oficialmente que a melhora coincide diretamente com a mudança de ambiente. Nossa primeira vitória médica real. Mas era apenas o começo de uma batalha muito mais complexa e perigosa. 2 semanas depois da nossa fuga dramática, quando Carolina já mostrava sinais evidentes de melhora, dormindo sem pesadelos, tendo menos crises de ansiedade, recuperando peso, meu telefone tocou com uma ligação que mudaria tudo. A voz era hesitante, nervosa, carregada de uma ansiedade que reconheci imediatamente. Amanda se identificou dizendo que havia visto a notícia sobre Carolina no jornal. Marcos havia conseguido plantar uma matéria tendenciosa, pintando nossa situação como conflito familiar complexo envolvendo pessoas com transtornos mentais. Quando perguntei se podia ajudá-la em alguma coisa, ela revelou algo que me deixou sem fôlego. Ela era casada com Marcos. Antes da Carolina, o mundo literalmente parou. Carolina estava ao meu lado tomando chá e empalideceu instantaneamente. Como assim era casada? De 2015 a 2018. Ele nunca contou para Carolina? Carolina balançou a cabeça violentamente. Marcos havia dito categoricamente que ela era sua primeira esposa, seu primeiro amor verdadeiro. 2 horas depois, Amanda estava sentada na minha sala de estar. Uma mulher de 35 anos, com olhos que conheciam dor demais, cicatrizes emocionais ainda visíveis em sua postura corporal cautelosa. Ela começou contando que no início, Marcos era absolutamente perfeito, romântico além de qualquer sonho, atencioso, fazendo ela se sentir como a mulher mais especial do mundo. Os primeiros 6 meses foram
foram literalmente um conto de fadas. Carolina segurou minha mão, reconhecendo o padrão imediatamente. Amanda continuou explicando que depois do casamento, mudanças muito sutis no início, comentários casuais sobre seu peso, suas roupas, suas amigas, sempre preocupado, sempre querendo ajudar ela a ser uma versão melhor de si mesma. Era exatamente o mesmo padrão de conquista e controle gradual que Carolina havia descrito. Perguntei se a família participava ativamente. Todos eles, ela confirmou. Roberto, com seus comentários pomposos sobre mulheres modernas que perderam a noção de como ser esposas verdadeiras. Regina, comparando ela constantemente com outras mulheres, sempre diminuindo sutilmente. Patrícia, fazendo piadas cruéis disfarçadas de preocupação familiar. Sobre a pressão para engravidar, Amanda baixou a cabeça, explicando que foi imediata e implacável. Família sem filhos não é família de verdade. Quando não engravidou nos primeiros meses, começaram a insinuar que havia algo fundamentalmente errado com ela. Perguntei se ela conseguiu engravidar. 2 vezes, ela respondeu. Perdeu ambos os bebês no primeiro trimestre. Carolina começou a chorar silenciosamente. Ela também havia perdido uma gravidez. Sobre como a família reagiu às perdas, Amanda explicou que Roberto diagnosticou fraqueza genética hereditária. Regina disse que ela claramente não tinha estrutura emocional para ser mãe. Marcos disse que talvez ela estivesse sabotando as gravidezes inconscientemente. Carolina olhou chocada. Era absolutamente idêntico ao que fizeram com ela. Quando perguntei sobre os medicamentos, Amanda confirmou. Antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor. Doses sempre aumentando misteriosamente. Marcos sempre explicando os sintomas dela para os médicos, nunca deixando ela falar sozinha. O que finalmente fez você sair? Amanda hesitou, suas mãos tremendo ligeiramente. Sua irmã a havia encontrado trancada no porão da casa. Como assim trancada? Punição por ter questionado Roberto durante um jantar familiar. 3 dias no porão, sem comida, apenas água 1 vez por dia. Carolina cobriu a boca, absolutamente horrorizada. Perguntei se ela denunciou oficialmente. Ela disse que tentou desesperadamente, mas Roberto tinha influência em todas as esferas. O processo foi arquivado por falta de provas conclusivas. Amanda mostrou os documentos do divórcio, uma narrativa devastadora pintando-a como desequilibrada, manipuladora, mentalmente instável. Carolina encontrou coragem para perguntar se Amanda tinha certeza de que eles fizeram isso conscientemente, que não foi apenas disfunção familiar. Amanda respondeu diretamente. Eles eram predadores emocionais calculistas. Marcos escolhia especificamente mulheres vulneráveis e sensíveis. Seduzia metodicamente, isolava sistematicamente, destruía psicologicamente, descartava friamente. Como você pode ter tanta certeza de que é um padrão? Amanda hesitou, olhando diretamente para Carolina, porque ela não era a segunda vítima dele, era a terceira. Silêncio mortal tomou conta da sala. Antes de mim houve Lívia. Ela se casou com Marcos em 2013. Carolina perguntou o que aconteceu com ela. Amanda demorou para responder. Lívia se matou em 2015. Carolina ficou branca como papel, perguntando como. Oficialmente foi suicídio, enforcamento no quarto dela, mas eu sempre desconfiei. Carolina perguntou do que ela desconfiava. Lívia era minha melhor amiga. Nos últimos meses de vida, ela disse que estava juntando forças para pedir divórcio, que havia descoberto quem realmente eram. Não era o tipo de pessoa que se mataria. Carolina perguntou se ela achava que acho que a família Silva tem sangue real nas mãos. Carolina me olhou aterrorizada, dizendo que poderia ter tido o mesmo destino. Não, você está viva, segura, e agora temos informações para proteger outras mulheres. Amanda nos deu uma pasta completa. Nomes, datas, documentos médicos, comprovantes financeiros, evidência de um padrão sistemático de predação. Perguntei se ela toparia nos ajudar oficialmente, testemunhar em tribunal. Se for para impedir que façam isso com outras mulheres inocentes, farei o que for necessário. Nos dias seguintes, outras mulheres emergiram das sombras como fantasmas ganhando substância. Ex-empregadas que haviam sido assediadas e demitidas quando resistiram. Ex-namoradas de Marcos que foram humilhadas publicamente. Primas distantes que sofreram abusos durante visitas familiares. A família Silva não era simplesmente disfuncional. Era uma organização criminosa sofisticada, especializada em identificar e destruir mulheres vulneráveis. Com o testemunho de Amanda e evidências documentadas,
nossa situação legal mudou completamente. Dr. Roberto Mendes, nosso advogado, ficou genuinamente impressionado, dizendo que não estávamos lidando com um caso isolado de violência doméstica. Isso era um padrão criminoso sistemático e documentado. Entramos simultaneamente com múltiplas ações: coação psicológica qualificada, cárcere privado, lesão corporal por violência psicológica prolongada. Solicitamos oficialmente a reabertura da investigação sobre a morte suspeita de Lívia. A reação da família Silva foi imediata e brutal. Contrataram os melhores advogados que dinheiro podia comprar e iniciaram uma campanha de difamação sistemática. Jornais começaram a publicar matérias sugerindo que Carolina havia sofrido surto psicótico grave e que eu era uma mãe manipuladora e senil, tentando extorquir uma família respeitável. Marcos deu entrevistas televisivas chorosas sobre perseguição injusta de ex-esposa mentalmente instável. Mas a estratégia deles tinha uma falha fundamental. Ao negar publicamente e de forma tão veemente, chamaram exatamente o tipo de atenção que precisávamos para nossa causa. Outras vítimas começaram a sair das sombras. Uma ex-empregada corajosamente contou sobre maus tratos que presenciou. O ex-motorista da família relatou conversas explícitas sobre ensinar lições permanentes às esposas. Vizinhos finalmente admitiram situações estranhas que nunca denunciaram por medo de represálias. O momento decisivo chegou quando conseguimos acesso legal aos prontuários médicos completos de Lívia. Doutor Eduardo Lima, que havia sido médico dela, aceitou revisar o caso com olhos experientes. Durante nossa reunião, ele confessou que sempre desconfiou profundamente. Lívia chegava regularmente às consultas com ferimentos que alegava serem acidentes domésticos, mas os padrões eram completamente inconsistentes com as explicações. Perguntei que tipo de ferimentos. Hematomas no pescoço compatíveis com estrangulamento, arranhões nos pulsos sugerindo contenção forçada, cortes que pareciam claramente resultado de agressão deliberada. Mas ela sempre negava qualquer violência, e o marido sempre acompanhava com explicações plausíveis. Ele suspeitou absolutamente de violência doméstica, mas ela negava categoricamente, e legalmente suas mãos estavam amarradas. A última vez que a viu, 2 semanas antes da morte, ela disse algo que o assombrava até hoje. Doutor, se algo acontecer comigo, por favor, lembre que não foi acidente. Perguntei se ele reportou essa conversa. Ele tentou. Quando ela morreu 2 semanas depois, tentou levantar suspeitas com as autoridades, mas o caso foi tratado como suicídio óbvio e suas preocupações foram completamente ignoradas. Quem era o delegado responsável pela investigação? Benedito Silva Júnior, sobrinho direto do Roberto. A corrupção era ainda mais profunda do que imaginávamos. Membros da família em posições-chave do sistema judicial. Com essas novas evidências explosivas, o promotor público de uma comarca vizinha assumiu o caso pessoalmente. Doutor Fernando Aguiar, conhecido por integridade inabalável, nos informou que tínhamos material suficiente para pelo menos 3 processos criminais distintos: violência doméstica qualificada, formação de quadrilha para crimes contra mulheres e possivelmente homicídio doloso por omissão. Perguntei quais eram nossas chances reais de vitória. Com esse volume de evidências documentadas e testemunhas credíveis, muito boas, mas preparem-se, eles vão lutar com todos os recursos disponíveis. A família Silva não decepcionou. Primeiro, tentaram sistematicamente desacreditar Amanda, alegando histórico de instabilidade mental e suposto vício em drogas. Acusações que foram rapidamente desmentidas por exames médicos independentes. Depois questionaram minha própria capacidade mental, sugerindo demência senil precoce e síndrome de perseguição em idosas. A jogada mais cruel e desesperada veio na forma de uma tentativa de internação compulsória de Carolina. Alegaram risco iminente de autolesão devido à sua separação do ambiente terapêutico controlado da família. A ordem de internação chegou numa quinta-feira. Tínhamos exatamente 24 horas para contestar legalmente ou Carolina seria removida à força. Nosso advogado trabalhou a noite inteira preparando uma defesa sólida. Na audiência de urgência, apresentou o laudo detalhado do doutor Henrique, mostrando melhora dramática e consistente de Carolina, além de testemunhos escritos de outras vítimas da família. O juiz doutor Augusto Ferreira foi categórico e direto. Não vejo evidências de qualquer perigo iminente. Pelo contrário, há evidências claras e documentadas de recuperação psicológica adequada sob os cuidados maternos. Internação compulsória negada. Mas o ataque desesperado nos mostrou exatamente o quão longe eles estavam dispostos a ir. Então aconteceu algo completamente inesperado que mudou toda a dinâmica do caso. Roberto Silva
sofreu um infarto massivo durante uma audiência preliminar. Na maca da ambulância, enquanto era levado para o hospital sob sirenes urgentes, ele pediu especificamente para falar comigo. No hospital, conectado a uma teia de aparelhos médicos, Roberto fez uma confissão que destruiu completamente as defesas da família. Margarete, preciso contar a verdade sobre o que realmente aconteceu. Que verdade? Sobre Lívia. O que realmente aconteceu com ela? Com a voz fraca, mas clara, Roberto revelou que Lívia havia descoberto sobre o dinheiro desviado. Marcos havia roubado toda a herança dela para cobrir dívidas massivas da empresa familiar. E então, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido, ele continuou. Ela ameaçou nos denunciar publicamente. Disse que tinha documentos comprometedores, que ia expor toda a nossa operação. O que vocês fizeram? Regina preparou calmantes dissolvidos em bebida. Marcos forçou Lívia a tomar tudo. Quando ela desmaiou completamente, eles encenaram o enforcamento. Vocês assassinaram ela deliberadamente? Sim. E compramos o silêncio do delegado, do legista, de todos que poderiam fazer perguntas inconvenientes. Perguntei por que estava me contando isso agora. Roberto fechou os olhos, respirando com dificuldade. Quando vi você lutando ferozmente por Carolina, lembrei da minha própria filha. Ela morreu jovem de câncer e eu nunca lutei por ela da maneira que deveria. Roberto forneceu nomes específicos, datas precisas, locais onde evidências estavam escondidas. Confessou tudo na frente de testemunhas oficiais e gravadores legais. Com essa confissão detalhada, o caso explodiu nacionalmente. Marcos foi preso imediatamente por homicídio qualificado. Regina indiciada como cúmplice. O ex-delegado Benedito preso por corrupção ativa e falsificação de evidências. Mas o momento mais importante para mim, Carolina, finalmente livre da medicação excessiva e cercada de amor verdadeiro e incondicional, começou a sorrir novamente. O julgamento se tornou um dos casos criminais mais acompanhados do país. O tribunal ficava lotado diariamente com ativistas dos direitos das mulheres, jornalistas investigativos e pessoas comuns que se identificavam profundamente com nossa luta. Carolina tomou a decisão corajosa de depor pessoalmente. Mãe, se eu não falar agora publicamente, eles podem fazer isso com outras mulheres inocentes. Não posso carregar essa culpa pelo resto da vida. Seu depoimento foi absolutamente devastador. Durante mais de uma hora, ela contou cada detalhe sórdido olhando diretamente para Marcos, sem piscar uma única vez. Ele me convenceu sistematicamente de que eu era louca, que minha dor era inventada, que eu era um fardo insuportável para todas as pessoas ao meu redor. Mas a verdade é que a única coisa verdadeiramente louca era acreditar que eu merecia aquele tratamento desumano. Quando a defesa tentou desqualificar seu testemunho sugerindo comprometimento emocional severo, Carolina respondeu com uma frase que foi reproduzida em todos os jornais do país. Senhor advogado, eu não estou emocionalmente comprometida, eu estou emocionalmente curada. É exatamente por isso que posso falar a verdade completa sem medo. Amanda também prestou depoimento poderoso. O contraste entre seus relatos, separados por anos, mas idênticos em padrão e metodologia, devastou completamente a estratégia da defesa. O momento mais impactante do julgamento foram as gravações da confissão completa de Roberto. Ouvir o patriarca da família admitindo o assassinato premeditado chocou profundamente o júri popular. Após 3 dias de julgamento intenso, o veredito foi unânime. Marcos Silva, 28 anos de prisão por homicídio qualificado, violência doméstica sistemática, formação de quadrilha criminosa. Regina Silva, 18 anos por participação em homicídio doloso e violência doméstica continuada. Ex-delegado Benedito, 12 anos por corrupção ativa e falsidade ideológica. Roberto, devido à idade avançada e condição de saúde precária, recebeu prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, mas morreu apenas 6 meses depois. O impacto das condenações foi muito além dos tribunais. O governo federal criou uma força-tarefa especializada para revisar sistematicamente casos similares arquivados. Novos protocolos foram estabelecidos garantindo que vítimas de violência doméstica sempre conversem com profissionais qualificados sem a presença de familiares. Carolina se transformou de forma impressionante, longe da medicação excessiva e do ambiente psicologicamente tóxico. Ela floresceu como uma borboleta emergindo de um casulo sufocante. Voltou aos estudos com paixão renovada, fez especialização em psicologia focada especificamente em trauma doméstico. Começou a praticar yoga e meditação. Reconectou-se com amigas antigas que havia perdido durante o casamento. 6 meses após o julgamento, ela refletiu: mãe, passei tanto tempo acreditando que era fundamentalmente defeituosa que completamente esqueci quem eu realmente era. Agora
estou redescobrindo minha verdadeira personalidade. 1 ano depois das condenações, Carolina abriu a ONG Projeto Vozes Silenciadas, uma organização que já ajudou mais de 200 mulheres a escapar de situações de abuso doméstico. O amor verdadeiro chegou naturalmente na forma de Doutor Fernando Aguiar, o promotor íntegro que havia lutado conosco. Um homem que a ama exatamente como ela é, celebra todas suas conquistas e a apoia incondicionalmente nos dias mais difíceis. Mãe, agora finalmente entendo a diferença fundamental entre controle manipulativo e amor verdadeiro. Fernando me inspira a querer ser melhor, mas nunca me faz sentir inadequada ou defeituosa. Hoje, 5 anos depois daquela véspera de Natal fatídica, Carolina é uma mulher completamente transformada, forte, confiante, radiante de felicidade genuína e propósito de vida. E eu aprendi que amor materno às vezes precisa ser absolutamente feroz para proteger efetivamente, que enfrentar sistemas inteiros vale cada esforço quando lutamos pela vida de quem amamos incondicionalmente. Mais importante, aprendi que a verdadeira vitória nunca é destruir quem nos fez mal, mas reconstruir completamente quem amamos. Carolina se curou totalmente. Amanda refez sua vida com coragem impressionante. Juntas, conseguimos salvar dezenas de outras mulheres de destinos similares. A família Silva perdeu absolutamente tudo: dinheiro, prestígio, liberdade, respeito social. Mas nossa maior vingança nunca foi vê-los presos e humilhados publicamente. Nossa maior vingança foi ver Carolina sorrir genuinamente novamente. Foi ver minha filha descobrir ou redescobrir que merecia ser amada exatamente como era, sem condições ou modificações. Esta história, embora dramatizada para a proteção de identidades, reflete padrões reais e documentados de violência doméstica psicológica que acontecem diariamente. No Brasil, a cada 7 horas uma mulher morre por violência doméstica. Mas com coragem pessoal e apoio adequado da sociedade, é absolutamente possível quebrar esses ciclos destrutivos. Se você conhece alguém em situação similar, não fique em silêncio cúmplice. Uma única pessoa disposta a ouvir e agir pode ser literalmente a diferença entre vida e morte. Central de Atendimento à Mulher, 180, funcionamento 24 horas, completamente gratuito, rigorosamente confidencial. Me conta nos comentários, o que você faria nessa situação extrema? Até onde você iria para proteger quem ama? Você já presenciou sinais evidentes de violência doméstica e escolheu ficar calado? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Histórias como esta precisam ser contadas repetidamente até simplesmente não existirem mais. Se esta história tocou profundamente você, compartilhe com alguém que precisa ouvir exatamente isso. Comente honestamente. Até onde você iria para proteger quem ama? E se ainda não se inscreveu no canal, faça parte da nossa comunidade para conhecer outras histórias reais de coragem e sobrevivência contra todas as probabilidades. Lembre-se sempre, silêncio nunca protege a vítima real, só protege o agressor. Até nossa próxima história. Que cada mulher encontre forças internas para quebrar suas correntes invisíveis e recuperar sua vida.